dia, seja bem-vindo. Oi, Thaís, bom dia. Oi, Bruno, bom dia. Esse povo tá acordado aí no feriado, né? Esse friozinho bom para dormir. Bom dia, Marcos. Marcos está ao vivo aqui com nós. Já manda aqueles aviõezinhos pro pessoal, já clica aí nesse coração para que o Instagram possa entregar para mais pessoas. Vamos estudar a palavra do Senhor. Você já está com a tua Bíblia na mão aí, já abra ela no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos estudar hoje Romanos, capítulo 12. Até onde Deus permitir, vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco. Você está em cima da cama ainda, levanta da cama, acende essa luz, toma água, para que o Senhor possa falar contigo. Oi, Nayane, bom dia. Isso aí, pessoal. Vamos orar? Vamos permitir que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele venha nos ensinar, que ele venha falar conosco. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos graça, Pai. Nós louvamos, Pai, o teu santo nome, nós te adoramos. Nós bendizemos, Pai, quem o Senhor é. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu sacrifício lá na cruz, por entregar o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós queremos te adorar nesse momento, te exaltar, Senhor, e pedir para que o teu Espírito Santo, que tem liberdade aqui, que ele venha nos ensinar, que ele venha ministrar, Pai, o nosso espírito, que ele venha abrir a nossa mente, os nossos pensamentos, que nós possamos, Pai, ser cheios, Pai, de Ti. Pai, que o Senhor tenha total liberdade para nos ensinar. Revela-nos, Pai, a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco, Pai, nessa manhã. Pai, aquelas pessoas que ainda não chegaram aqui, aquelas pessoas, Pai, que ainda estão dormindo, mas precisam ouvir a Tua palavra. Desperta elas, para que elas venham, Senhor Deus, a se achegar mais perto de Ti, para que elas venham compreender mais de Ti, para que elas venham viver, Pai, o Teu plano, o Teu projeto, Pai. Pai, eu te adoro, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém? Acorda o pessoal aí que está na sua casa, né, o seu esposo. Acorda o Ivo aí, Nayane. Vamos acordar esse povo aí. Cadê a Aline, Thaís? Acordou a Aline? Acorda esse pessoal aí, para que nós possamos crescer juntos, né, com a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12 diz assim, ó: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui dessa
desses 2 versículos, e o Senhor permitindo, a gente vai seguir, vai continuar aqui para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então, normalmente Paulo aqui, ele usava o modo indicativo para fazer as declarações a respeito do que Deus tem feito por nós, né? Ele fala: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, né? O que é esse suplicar aqui, né? O que é esse modo imperativo que Paulo fala? A ordem de apresentação é primeiro, né? Depois a doutrina, depois o dever, o nosso culto, a nossa adoração. O que nós temos oferecido em primeiro lugar para Deus? O que nós viemos oferecendo para Deus em primeiro lugar? Primeiro nós oferecemos algo para Deus ou primeiro nós pedimos algo para Deus? Como tem sido a nossa conversa, como que tem sido a nossa oração, como que tem sido a nossa comunhão com o Espírito Santo? Primeiro nós reconhecemos quem Deus é e oferecemos a Ele um culto racional, quer dizer, um culto espiritual, né? Nós adoramos o Senhor no Espírito, ou primeiro nós vamos lá e nós pedimos para Deus as coisas para nós? Como que tem sido a nossa adoração? Como que tem sido a nossa oração? Como que nós temos buscado? Como que nós temos nos apresentados para Deus, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos buscado ser santos, né? Lembra que quando nós estávamos estudando a palavra santo, né, o nome de Deus, o caráter de Deus, Jeová Emkadesh. Esse nome, né, Emkadesh, é de santidade, de Deus nos separar para a santidade. O que representa isso? O que é Deus nós sermos santos? Ser santo é ser separado por Deus para o serviço dele. Qual é a nossa função aqui? Qual que é o nosso projeto? Qual que é o nosso plano aqui na Terra? É trabalhar para Deus. O problema é que as pessoas, elas trabalham para elas mesmas. Hoje as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas vão fazer, com aquilo que elas vão buscar, com aquilo que elas vão ter de retorno para elas, né? A pessoa, ela busca, ela trabalha, ela conversa, buscando as coisas para ela, né? Sempre a pessoa pergunta, consciente ou inconsciente, né? Com palavras ou com pensamentos. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar de estar às 5 horas da manhã acordando, levantando? O que eu vou ganhar? Qual que vai ser a minha recompensa? Se eu for lá servir essa pessoa, qual que vai ser a minha recompensa? Qual que vai ser o meu retorno? E o que Deus está nos mostrando aqui, que nós primeiro temos que ir para fazer as coisas para Ele. Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para Deus, para adorar a Deus. O demais é consequência. Lá em Mateus 6,33, fazendo um paralelo, ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas estas coisas? Todas essas coisas lá no contexto anterior, Jesus estava falando sobre o comer, sobre o vestir, sobre o beber, sobre todas as coisas necessárias para o homem, para o corpo. Então ele mostrou para os discípulos que não era o homem que provia, mas era Deus. Se Deus alimentava os pássaros que não plantavam e não colhiam, se Deus vestia os lírios do campo, se Deus fazia essas coisas com os animais, com os lírios do campo, quanto mais a nós. Então nós precisamos entender que nós não precisamos preocupar com o comer, com o vestir, com as coisas para nós, mas se preocupar se nós estamos fazendo para Deus. As coisas que você faz aí, você faz para você, para os seus filhos, para o seu cônjuge, ou você faz para Deus? Agora, estou pensando aqui, desde você lavar uma louça, desde você, né, tirar o calçado para entrar em casa para não sujar, desde você cuidar de alguém, de alguma pessoa, qualquer coisa que você está fazendo,
nós estamos fazendo aquilo para Deus. Nós precisamos entender que nós estamos trabalhando para Deus. Você está trabalhando para Deus? Como que está sendo a sua vida aí? Como que você tem feito a sua vida? Você tem trabalhado para Deus ou você tem desperdiçado a sua vida trabalhando, né, para você, ou trabalhando para homens, trabalhando para ganhar dinheiro? Quando você sai para trabalhar e os seus filhos perguntam: pai, mãe, onde você está indo? Estou indo trabalhar. Por que você trabalha? Qual que é a resposta que você dá? Se você está acordado, escreve aí. Qual que é a resposta que você dá para os seus filhos? Quando nós vamos sair e nós para trabalhar, a indústria, né, do dinheiro, a revolução industrial, ela fez com que as pessoas trabalhassem, trocassem tempo por dinheiro. Mas tempo para Deus é vida. Leva tempo para gerar uma vida, leva tempo para gerar uma semente, para uma semente frutificar. Tudo que é feito para Deus, né, o tempo é relacionado à vida. Nós estamos crescendo ou nós estamos morrendo. Tudo tem esse tempo, né? Eclesiastes 3 lá, o escritor ele fala lá sobre o tempo, sobre todas as coisas, ter um tempo, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de morrer, tempo de viver, cada coisa em seu tempo. Mas Deus está falando para nós que nós não precisamos trocar o nosso tempo por dinheiro. Você não tem que vender a sua hora de trabalho. Você não tem que trabalhar num lugar que te faz escravo do dinheiro que você está lá para ganhar dinheiro. Quando seu filho perguntar para você qual o motivo de você trabalhar, por que você está indo trabalhar. Voltou aí, pessoal? Voltou? Voltou. Beleza, então vão dando os coraçõezinhos aí que eu vejo que não tá travado, tá? Vocês param de dar o coração, aí eu não sei se travou. Que bom que voltou aí. Então o que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui é que nós não temos que falar para os nossos filhos quando nós vamos sair de casa que nós estamos indo trabalhar por causa de dinheiro. O papai está indo trabalhar para ganhar dinheiro, a mamãe está indo trabalhar para ganhar dinheiro. Você pode falar o seguinte para os seus filhos: o papai está indo cumprir o dom do papai, o dom de ajudar pessoas, o dom de resolver problemas, o dom de transformar vidas. É isso que o papai está indo fazer, é isso que a mamãe está indo fazer. Quando você crescer, você vai descobrir o seu dom e você também vai ajudar pessoas, você vai resolver problemas, você vai transformar vidas. Essa função de ajudar, de exercer o dom, de ter um propósito e trabalhar para cumprir o propósito, você nunca vai trabalhar, porque vai ser um motivo de alegria, não vai ser um esforço, não vai ser um sacrifício você ter que ir até o ambiente de trabalho. A consequência de tudo que você está fazendo é o dinheiro que vai vir, mas o dinheiro não tem que ser o seu primeiro objetivo. Você não tem que trabalhar por causa do dinheiro. Você trabalha para conseguir cumprir o seu propósito. Então, se você está num lugar trabalhando, obrigado, né? Obrigada indo trabalhar lá. Se você levanta de manhã e fala assim: poxa, eu vou ter que ir de novo para esse trabalho, vou ter que ir de novo lá nesse lugar, de novo nessa empresa, de novo ver aquelas pessoas, de novo receber essas ordens. Deus está falando para você que Ele te levantou para você ser cabeça e não ser cauda, para você ir e cumprir o propósito dEle. Se você está no lugar errado, se você não está cumprindo o propósito do Senhor na sua vida, comece a parar e pensar: o que você tem feito? Você tem trocado o seu tempo por dinheiro? Nesse ambiente de trabalho que você está aí só por causa do dinheiro? Ou você está aí porque você gosta,
porque você está exercendo o seu propósito, aquele dom que Deus te deu, o seu dom pessoal que Deus deu para você, ele está aí. Por quê? Para cumprir um chamado, aquilo que Deus te chamou para você fazer. Então vai lá e cumpre com esse propósito. De qual maneira que você vai cumprir? Aí nós vamos para o versículo 2, que diz assim, ó: e não sede conformados. Talvez existem pessoas que elas já se conformaram em viver, em ganhar aquilo que elas ganham, em trabalhar naquilo que elas trabalham. Afinal, elas se formaram, elas levaram anos para se formar naquela profissão. Faz anos já que você está trabalhando. Por que você vai mudar agora? Né? Por que você vai ser transformado agora? Né? Falta pouco tempo para eu me aposentar, né? Eu me esforcei tanto, eu fiz tantos cursos para estar trabalhando nessa área, mas é uma área que você gosta e você cumpre o seu chamado, cumpre o seu propósito, ou é uma área que você está aí por causa do salário, por causa do dinheiro que você ganha, ou por causa do conforto, porque é uma zona de conforto. Para você tá bom, você tá com estabilidade aí. Você tem estabilidade no seu trabalho, você tem uma estabilidade financeira, mas a estabilidade, ela não existe. Tudo, né? Se você ficar, olhar, analisar, nada tem estabilidade. Me lembrei agora dos concursos públicos, né? Quantas pessoas lá no Rio de Janeiro que eram concursadas, que estavam lá aparentemente numa estabilidade, e quando o governo quebrou, essas pessoas não recebiam seus salários, essas pessoas não tinham seus benefícios, essas pessoas estavam desesperadas. Não existe estabilidade. Olha para Kodak, né? Tô olhando para a câmera aqui, lembrei da Kodak. A Kodak era uma das maiores fabricantes de máquinas fotográficas, era a maior fabricante de filmes, né? Ela dominava essa área da fotografia. E o que aconteceu com ela? Começou a vir os celulares, começou a vir as máquinas digitais e ela não se aperfeiçoou, ela não renovou, ela estava conformada. Como que você está aí no seu trabalho? Como que você está aí na sua casa? Você está conformado com a situação que você está vivendo? A Bíblia diz: e não sede conformados. A palavra aqui, conformado, ela não tem a ver com a palavra ingratidão. Você não tem que ser ingrato por aquilo que você tem, por aquilo que você está recebendo. Você precisa não ser conformado, mas ser grato. Então eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele me deu, todas as coisas que o Senhor já me deu. Mas eu não me conformo, porque eu sei que eu posso mais. Eu posso mais não na força do meu braço, mas Deus pode me usar mais. Eu posso ir para lugares mais altos, eu posso fazer coisas maiores, eu posso fazer obras maiores do que Jesus fez. Eu não preciso me conformar, eu não preciso ficar na minha zona de conforto e não trabalhar e não fazer algo a mais para Deus. Então deixa Deus usar você, não sede conformados, não se conforme com este mundo, não se conforme com aquilo que o mundo te oferece. Questione as coisas do mundo, né? A natureza humana, quando você tem duas opções, geralmente você escolhe uma das duas, né? Quando a pessoa chega e fala para você o que você tem que fazer e você tem duas opções, a letra A e a letra B, o que você faz? Normalmente você escolhe a letra A ou a letra B. Mas uma pessoa livre, ela faz as suas próprias escolhas, né? Hoje em dia das crianças, eu perguntei para o Teodoro, né? Filho, ele gosta bastante de instrumentos musicais, e eu falei assim: filho, perguntei essa semana passada, você quer ganhar um violão, uma guitarra ou um teclado? Eu tinha na minha cabeça que eu ia comprar esses 3 instrumentos, ia dar um para cada filho, né? Ia dar um teclado para um, a guitarra para o outro, o violão para o outro. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim: eu quero uma bateria. Ele fez a sua própria escolha, ele não está alienado àquilo que o mundo oferece.
ele não se conforma com as coisas do mundo. Nós temos que ser livres, nós não temos que se conformar. As pessoas te dão opções e você pega essa opção. O governo te dá uma opção e você se enquadra dentro daquilo. Mas se tem algo a mais que você pode fazer, se você pode questionar, se você pode perguntar, se você pode fazer algo diferente, né? Se tem uma maneira de você viver corretamente, né? Dentro da lei, mas dentro da lei você já estudou a lei para saber o que você está pagando de imposto, né? Você precisa pagar os impostos, você precisa cumprir a lei, mas você sabia que dentro da lei você pode isentar alguns impostos? Lá na empresa nós conseguimos isentar alguns impostos estudando a lei de maneira correta, né? Tem formas de você analisar a lei. Quando você vem e analisa a lei, você vê que você pode mudar o regime da sua empresa, você pode mudar a forma de você faturar, a forma de você montar um produto. Estava falando agora com o Marcos aqui, nós podemos fazer um botão que você deixar de colocar numa calça, por exemplo, você pode isentar um monte de impostos, você pode reduzir a carga tributária, mas o problema é que as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas têm preguiça de fazer algo diferente, elas estão conformadas com o que o mundo oferece. Aí a pessoa ela vai e ela trabalha, ela levanta, ela não tem tempo para os filhos, ela não tem tempo para o cônjuge, ela não tem tempo para Deus, porque o tempo dela é monitorado pelo dinheiro. Então não se conforme com esse mundo, não tome a forma desse mundo. Qual que é a forma desse mundo? O que o mundo tem te oferecido? Não se coloque dentro dessa forma e aceite aquilo. É como se tivesse uma caixa assim, essa caixa é o mundo. Aí você vai lá, entra dentro dessa caixa e você toma a forma desse mundo. Sabe quando você vai fazer um bolo? Você vai lá fazer um bolo e você coloca ele dentro de uma forma. Se a forma for redonda, o bolo sai redondo. Se a forma for redonda e tiver um buraco no meio, o bolo vai sair redondo com um buraco no meio. A Bíblia está dizendo para nós não tomarmos essa forma, conforma. Não tome essa forma, não se conforme com esse mundo, não se adeque às coisas desse mundo. Jesus, quando ele veio, ele se adequou à doutrina dos fariseus, à doutrina dos saduceus, à lei de Roma. O que ele fez? Ele mostrou que era possível viver de forma diferente, que poderia existir um reino, de fato ele existe. Jesus veio e nos trouxe esse reino, mas ele trouxe esse reino para nós desfrutarmos, e as pessoas só estão fazendo aquilo que elas recebem, né? Ela recebe uma opção e ela vai lá e ela aceita aquela opção para ela, vai lá e faz daquela forma, né? Ela usa daquela forma, aquela opção que ela tem. Então o que nós precisamos fazer? Parar de se conformar. Como que eu faço isso? Questionando. Eu questiono Deus, eu converso com Deus, eu pergunto para Deus o que é para mim fazer, o que eu devo fazer, qual é o propósito dele para a minha vida. E quando eu permito Deus agir na minha vida, quando eu permito Deus trabalhar na minha vida, eu vou viver o propósito dele, eu vou viver o propósito que Deus tem para mim. E como que eu faço isso? Sede transformados pela renovação da vossa mente. O que é a nossa mente? Qual que é a nossa mente? Essa palavra aqui no original é a palavra nous. Nous, no original, ela é um substantivo grego. É um termo comum que se referia à percepção intelectual e ao julgamento moral do ser humano. Portanto, a mente, o verbo correlato noeo, significa pensar, perceber e entender.
todas as ocorrências, né, exceto 3 palavras da palavra no nas páginas do Novo Testamento, encontram-se nas cartas de Paulo, né? Lucas 24:25 se refere a nous como sede do entendimento, e Apocalipse 13:18, 17, 19 como a sede da sabedoria. O uso paulino aqui é semelhante, mas enfatiza que a mente é a sede do intelecto e, desse modo, afeta a vontade, ou seja, a mente controla aquilo que a pessoa diz e faz, como pode ser visto em diversas passagens da carta de Paulo. Então aqui tem várias referências, né, que ele faz esse elo de ligação. Mas o que Paulo ele encoraja os cristãos aqui? Paulo encorajou os cristãos a serem transformados pela renovação da sua mente. Como que vem essa transformação? Como é que você transforma a sua maneira de pensar, a sua maneira de perceber, a sua maneira de entender? Como que você faz para transformar isso? Você vai transformar isso primeiro pelo meio do estudo da palavra. Tudo que você estudar a palavra de Deus, quando você está estudando, a sua mente, ela está abrindo. Os seus pensamentos agora, você vai pensar em algo diferente, né? Quando você começa a pensar em algo diferente, como que você faz para pensar em algo diferente? Você fala para o teu cérebro parar de pensar numa coisa, ou você apresenta outra coisa para ele mais interessante para ele começar a pensar. O teu cérebro, ele quer economizar energia. O teu cérebro, ele quer sobreviver. Sabe quanto que você gasta de energia do seu cérebro para tomar uma decisão que é diferente daquilo que você iria fazer? Um exemplo aqui. Você iria trabalhar por um caminho, né? Você que trabalha todo dia, você vai pelo mesmo caminho, sempre pelas mesmas ruas, sempre vendo as mesmas coisas, sempre no mesmo horário, né? A não ser os dias que você acorda atrasado e sai correndo e não percebe nada. Mas comece a tomar decisões de mudar a rota, comece a mudar o caminho, comece a dar opções, fazer diferentes escolhas. Quando você está decidindo, o teu cérebro ele está gastando energia. Quando o teu cérebro gasta energia, ele vai ficando mais forte. O que acontece quando você vai na academia para malhar? Quanto mais peso você pega, mais concentrado, com o estímulo correto, na velocidade correta, com o peso correto, você estimula o seu músculo a crescer. Você fere o seu músculo primeiro, você sente dor, mas depois o seu músculo, ele no descanso, ele cresce, ele aumenta, ele fortalece. O teu cérebro é a mesma coisa. Quando você está renovando ele, você começa a ler um livro novo, você começa esse livro, dê uma data para você terminar esse livro. Sabe por quê? Você começa a ler um livro e daí você lê uma página, lê 2, lê 3, daí você deixa aquele livro parado, porque você não tem compromisso com aquilo. Você não tem tempo para terminar de ler. Aí você fala assim, tem até que terminar de ler, mas você nunca termina. E o livro está lá, guardado dentro de uma gaveta, em cima de uma prateleira, em cima de um balcão, né? Por algum lugar, você às vezes nem sabe aonde que está o seu livro, mas ele está em algum lugar por ali. Mas Deus quer que nós começamos as coisas e nós terminamos. Quantas pessoas iniciam um monte de coisa e não terminam nada? Isso será que não é gula? A gula não é só pela comida, mas a gula também ela é pelas oportunidades, pelas novidades. Aí você começa uma coisa que ela não te dá aquele resultado esperado a um curto prazo. Aí você para e daí você já vai para a próxima coisa, para preencher um vazio que tem dentro de você. E por que as pessoas procuram tantas coisas fora, né? Buscam novidades, buscam oportunidades, buscam essas coisas e elas nunca terminam nada, porque elas têm medo de olhar para dentro. A nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender, nós precisamos procurar isso em Cristo. Nós precisamos ter isso através do Espírito Santo.
E eu só vou perceber isso quando o Espírito Santo ele estiver íntimo com o meu espírito. Você sabia que Deus não fala no seu coração? Sabia que Deus não fala no seu coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração. Deus, ele é espírito e ele fala no nosso espírito. Nós precisamos ter discernimento do nosso espírito. Nós precisamos viver de modo espiritual. Lembra que nós somos um ser espiritual vivendo num corpo. Esse corpo que nós vivemos aqui é apenas um carro, é um meio de locomoção. Então nós, quando nós morrermos, nós não vamos deixar de existir, nós só vamos deixar esse corpo. É como se nós tivéssemos trocado de carro. Agora o nosso carro anda aqui na terra, né? Mas quando nós morremos, as pessoas que já morreram, elas só não têm o carro para andar aqui na terra. Mas lá no céu, elas conseguem se locomover, elas conseguem andar, elas voltaram para a sua origem. Então, transforme a sua mente, né? Seja renovado a sua mente. Como que ela vai ser renovada? Você precisa fazer coisas diferentes. Se você começar a fazer coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Você que está aqui levantando às 5 da manhã, você está fazendo algo diferente. Você pode ter certeza que os resultados que vão vir ainda serão maiores do que você já está tendo, porque você está fazendo algo diferente. Se você só ouvir essa mensagem, só ouvir essa palavra, só ouvir esse estudo, você está aí na sua cama deitado e não está anotando nada, você está absorvendo em torno de 15 a 20% daquilo que nós estamos falando. Mas se você já está escrevendo e durante o dia você já está colocando em prática aquilo que você aprende, você vai lá e fala para os seus amigos, fala para os seus colegas, fala para as pessoas que estão na sua casa o que você entendeu, o que você aprendeu, você coloca em prática. É imensurável o resultado que você vai ter, porque o seu cérebro ele vai trabalhar, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Então começa a fazer pequenos testes, começa a desafiar o seu cérebro a fazer coisas que ele está acostumado a fazer. Por exemplo, você vai tomar banho, normalmente você toma banho morno ou quente. Começa a mudar a temperatura do seu banho. Você pode até entrar no banho morno ou banho quente, mas antes de você terminar, pega e vira a chave lá do seu chuveiro para o banho ficar frio, para o banho ficar natural. O que vai acontecer? O seu cérebro vai falar: mulher, você tá louca? Homem, você tá louco? Essa água gelada é ruim. O teu cérebro ele vai começar a entrar em conflito ali, mas ele vai começar a crescer, ele vai começar a desenvolver. Depois digita lá no Google lá benefícios do banho gelado, do banho frio. Você vai ver como que tem muitos benefícios para a pele, para o cabelo, para o sangue, né? Para os vasos sanguíneos. Há muitos benefícios. Ele libera, né, o seu sistema imunológico, ele ativa o seu sistema imunológico, os seus órgãos de dentro para fora. Então começa a fazer coisas que o seu cérebro não está acostumado. Se você tem algo que você não come, um alimento que você não come, tá? Escreve aí se tem algum alimento que você não come. Se você não come milho, escreve aí que você não come milho. Se você não come alguma coisa, eu não comia tomate, eu não comia cebola, eu não não gostava de comer, né? Mas por quê? Talvez é alguma experiência que eu tive na minha infância que me traumatizou. Às vezes eu peguei um pedaço daquele tomate, um pedaço daquela cebola e algo que me traumatizava. Mas o que eu fiz? Eu eduquei o meu cérebro para comer qualquer alimento. Você pode me oferecer qualquer alimento e eu vou comer, sem fazer cara feia, porque eu mando no meu cérebro, eu mando nos meus pensamentos. Você precisa decidir. Quando você decide, é você que está agindo, você não está reagindo. Começa a decidir que você não vai mais reagir quando uma pessoa te xingar, quando uma pessoa passar pela rua e fechar você,
Quando alguém vier e oferecer algo para você, você não vai simplesmente reagir e pegar a primeira opção que você achar menos pior, né? Quando a pessoa chega e fala para você duas opções e as duas são ruins, por que você tem que escolher uma das duas opções? Faça você as suas próprias opções. Não deixa as pessoas te manipularem, não deixa as pessoas te dominarem. Deus, ele falou na sua palavra para nós dominar sobre todas as coisas, não para nós dominarmos sobre todas as pessoas. Então é para você dominar, é para você dominar a arte de fazer perguntas. Comece a perguntar, comece a fazer coisas novas, comece a fazer coisas diferentes e você vai ver a transformação da sua mente. Comece a ler um livro, comece ainda hoje, eu tenho certeza que você tem um livro aí na sua casa que você não leu, que tem um livro aí que você comprou e ele ainda está embaladinho, que você nem teve coragem de abrir e você não sabe nem por que você comprou aquele livro, mas ele está lá guardado. Vai lá, abre aquele livro, coloca uma data para você terminar. Se é um livro pequeno, coloca que até o final de semana você vai terminar. Se é um livro maior, coloca um pouco mais de dias, mas limite, desafia você mesmo a fazer coisas diferentes, a ser transformado. Você só vai transformar a sua mente se você começar a fazer algo diferente, começa a desafiar você mesmo. Se você toma café com açúcar, tira o açúcar do café, vai ser bom para você, vai ser bom para a sua saúde. Se você não toma água, começa a tomar água. Quantos litros de água você toma? Quantos litros você toma por dia? Nenhum. Meio litro. Você tem que tomar no mínimo 50 ml de água por quilo que você tem. Então, se você tem 60 quilos, você tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Comece a estimular o seu cérebro a tomar água. Tem uma garrafinha para marcar quanto de água que você toma. Comece a hidratar o seu corpo, comece a fazer coisas novas, coisas diferentes. Se você não tinha o costume de se exercitar, comece a se exercitar. Comece isso como uma disciplina e daí vai instalando no seu cérebro que aquilo é bom. Comece a dar recompensas, comece a ver o seu corpo da forma que você imagina. Comece a fazer coisas diferentes, comece a ser transformado e você vai ver o seu corpo sendo transformado e o resultado que você vê com os seus olhos, o seu espírito ali, ele vai te ajudar. Um dia eu estava estudando o Salmo, não lembro agora se é o Salmo 90, vou lembrar agora se é Salmo 90, mas fala sobre o tempo que o homem vai viver, né? Tempo que o homem vive. Deus falou, né, para Moisés, Deus falou para Noé que o tempo do homem seria de 120 anos. Moisés foi lá e viveu essa medida perfeita, 120 anos. Aí eu orando e lendo a Bíblia, estudando, lá, se eu não me engano, é Salmo 90, fala assim que a vida do homem, né, é 70, quando muito 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. E quem escreveu esse salmo foi Moisés, não foi Davi. E eu pensei, por que Moisés, que viveu 120 anos, né, junto com Caleb estava lá com seus 80 anos, 85 anos, e ele falava assim, o meu vigor é de quando eu tinha 40. Por que Moisés escreveu isso? Que se ele viveu 120 anos, ele escreveu que o viver do homem seria 70 a 80 anos. Será que agora Moisés estava mudando a ordem de Deus de não viver mais 120 anos? E o que Deus tocou no meu coração é que a maioria das pessoas, elas não têm o cuidado com o corpo, ela não se preocupa com o corpo. O corpo, ele representa o carro. Se você leva o seu carro para trocar o óleo, para fazer manutenção, para ir no posto, para abastecer, se você lava o seu carro, se você cuida do seu carro, né, você faz uma manutenção preventiva, você pode pegar e fazer uma viagem com esse carro que vai estar tudo certo. Mas se você pega o carro, por mais que você pegue um carro 0 km, aí você nunca lava o carro. Você, lá de vez em quando você troca o óleo.
você não faz uma manutenção, você não troca as pastilhas de freio, o que vai acontecendo com esse carro? Ele vai se desgastando. E se era um carro que era para durar lá 5 anos, 10 anos, esse carro fazendo as manutenções, sem fazer as manutenções, o que acontece com ele? O que acontece é que ele vai depreciar e ele vai estragar num tempo menor do que era o previsto pela montadora. Então, quando você para de cuidar do seu corpo, para de alimentar ele da forma correta, para de fazer manutenções preventivas, não exercita o seu corpo vai parar antes do tempo que Deus preparou para ele. Deus deu para você 120 anos, Deus deu para você 43.800 dias de vida, Deus deu para você 1.051.200 horas para você viver, para você desfrutar. E o que você está fazendo com isso? De que forma que você está usando isso? De que forma que você está agindo? Começa a ter cuidado com o seu corpo, porque se você não cuida do corpo que você vê, provavelmente você não cuida da alma que você não vê, você não cuida do espírito que você não vê. Mas renove, seja transformado. Para que você vai ser transformado? Para que você vai ser renovado? Para que você vai fazer coisas novas para renovar sua mente? Por que você vai estudar a palavra? Né? Por que você vai fazer algo diferente, começar a ler livros, fazer coisas diferentes? Para que experimenteis. Experimentar está ligado à experiência. Lembra do conhecer? Lembra que nós falamos sobre o conhecimento? O conhecimento não é só você saber o que é uma coisa, não é só você ler e saber de algo, mas o conhecer está ligado a você ter experiência. Então eu posso estudar numa autoescola tudo sobre direção. Eu sei agora dirigir, né? Eu sei as placas, eu sei todas as coisas. Mas enquanto eu não for para as aulas práticas, eu nunca experimentei o que é dirigir. Eu não tive uma experiência com a direção. Mas quando eu fiz a minha habilitação, saí da parte teórica e fui para a parte prática, aí eu tive uma experiência. A sensação, o sentimento de eu estar lá fazendo as coisas na teoria e depois estar fazendo na prática é diferente. Primeiro você vem para a teoria, primeiro você vai ler a palavra de Deus, primeiro você vai entender o que é a palavra de Deus. Depois que você entende a palavra de Deus, depois que você compreende a palavra de Deus na teoria, aí você vai experimentar. Aí você vai colocar ela em prática, aí você vai praticar a palavra de Deus. Bom, se está escrito aqui, eu vou testar, eu vou fazer, eu vou ir lá e vou colocar em prática, eu vou experimentar. E o que Deus faz? Ele confirma a sua palavra, porque Ele não é um Deus que mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Tudo o que está escrito na palavra é verdade. E nós precisamos colocar essa verdade em ação. Nós precisamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós fazemos isso? Estudando a palavra e colocando ela em prática. Como que nós sabemos que dá certo? Quando nós experimentarmos. Não é eu falar que dá certo na minha vida, mas é você colocar aí e falar para você que dá certo. É você ter a certeza que essa palavra que você vai colocar em prática vai dar certo. É a certeza que você vai ligar o chuveiro na água gelada e a água vai sair gelada. Ela vai tocar no teu corpo que está numa temperatura mais quente e você vai sentir essa água. Começa a sentir as coisas que você está fazendo. Você respira e você nem percebe que você está respirando. Mas para. Sente o ar entrar na sua narina. Sente o ar sair. Sente os seus órgãos serem cheios do oxigênio. Sente o oxigênio penetrando nos seus órgãos por todas as partes do seu corpo. Sinta ele oxigenando o seu sangue. Deixa Deus agir através de você. Deixa Deus fluir através de você.
Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Comece a fazer coisas diferentes das coisas que você é acostumado a fazer. E você vai ver que algo novo irá acontecer. Se você fizer coisas novas, o novo você vai colher. Se você planta uma semente diferente das sementes que você era acostumado a plantar, você vai colher sementes diferentes. Se você começa a fazer coisas novas, você vai ter resultados novos. Comece a se comportar diferente no seu trabalho. Se você ainda é empregado, não se comporte mais como um empregado. Não vá lá trabalhar por obrigação. Vai lá trabalhar para Deus. Se esse propósito que você está ali, você está cumprindo esse propósito, você está no lugar certo, empreenda ali, faça a diferença, faça algo novo, faça algo melhor. Você vai ver como você vai ter um resultado diferente. Quando você tiver esse resultado vai te fazer ficar mais forte para você fazer coisas maiores, coisas melhores. Amém? Pegue um caderno e anote as coisas que para você é impossível. Anote as coisas que você nunca pensou em fazer. Aí, em vez de você falar que você não pode fazer aquilo porque você não tem dinheiro ou porque você não tem condições, você vai lançar uma pergunta para o teu cérebro. Você vai falar assim para o teu cérebro: como eu vou fazer isso? Se tem uma viagem que você sonha em fazer e você não tem dinheiro para fazer essa viagem, fala para o teu cérebro: como eu vou fazer isso? Muda a pergunta, em vez de você falar não tem como. Começa a falar para o teu cérebro assim: como? O teu cérebro é inteligente e ele vai começar a perguntar quais as alternativas, o que eu posso fazer para realizar isso. Então começa a fazer perguntas para o teu cérebro. Começa a falar como eu vou fazer isso. E você vai ver a diferença. Deus é um Deus do impossível. Deus vai fazer o impossível desde que você queira ter a sua mente renovada. Então agora desconstrua tudo que você construiu até agora sobre Deus, sobre religião, sobre a palavra e começa a se conectar diretamente com Ele, para que Ele venha falar para você quem é você, qual o seu propósito, qual é a vontade dEle, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai lá e faça a diferença nesse dia. Esse dia já está abençoado, você já é abençoado, então faça a diferença. Tchau, gente, até amanhã às 5 da manhã, se assim Deus permitir. Coloque em prática essa palavra. Vai lá e experimente coisas novas, faça coisas novas e você vai ter resultados extraordinários. Tenha um dia abençoado, gente. Tchau, tchau.